Tem muita gente lá que não curte muito o trabalho do Fabinho, não. Até no caso Léo Maná, o pessoal chegou junto no Fabinho, os caras acharam que o Fabinho pegou leve com o Criciúma, né, emprestando de graça. Eu senti que os caras tão de olho nele, hein, velho. É verdade que a casa do Fabinho Soldado está caindo feio por causa do caso Cauê, Ariana Natari. O Fabinho não tem a moral com essa diretoria que ele tinha com o Augusto. Não sei se dá para dizer que a casa dele está caindo, mas é bom ele abrir o olho. Eu já tenho falado isso há algum tempo com vocês, né? Vai ter eleição agora, eu acho que o Osmar Stabile não mexeria nesse cargo antes da eleição, mas depois eu não duvido não. Até porque o Fabinho não faz um grande trabalho. Não faz um grande... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians, falando um pouquinho aí de Fabinho Soldado como diretor executivo, falando um pouco aí também da proposta que o Corinthians fez ao Santo Laguna para quitar essa dívida e se livrar do transfer ban. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje entre Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena a partir das 21 horas. Primeiro jogo do segundo turno. Dorival Júnior terá alguns problemas porque o elenco é muito curto. Então, o Campeonato Brasileiro, onde você joga praticamente 6 para 7 meses, você precisa de ter um elenco grande. E Dorival não tem. E quando o Corinthians tem alguns jogadores suspenso, lesionado, é uma dificuldade para escalar o time. Dorival Júnior tem sofrido muito com isso, porque está em duas competições extremamente importantes, por exemplo, a Copa do Brasil, que o Corinthians acabou aí eliminando o Palmeiras nas oitavas de finais, um encontro inédito, e o Corinthians venceu os dois jogos, tanto o primeiro na Neoquímica Arena por 1-0, quanto o segundo no Allianz Parque por 2-0. Só que nesse segundo jogo, o Corinthians infelizmente acabou perdendo dois jogadores. Quem são? Memphis acabou se lesionando e vai ficar fora dos gramados em torno de 30 para 40 dias. E Carrídio, no mesmo jogo, acabou se lesionando e passou recentemente por uma cirurgia. E na temporada 2025, o André Carrídio não joga mais. E eu falei de dois jogadores que eu considero tecnicamente os melhores do Corinthians. São jogadores diferentes. E hoje o Corinthians não poderá contar com os dois jogadores, mas tem mais um problema. E o Roberto, no início de semana, acabou sentindo uma dor e foi diagnosticado com uma hérnia inguinal. E aí, imediatamente, o Departamento Médico do Corinthians acabou tomando todas as providências rapidamente e operou Yuri Alberto, que deve ficar fora também dos gramados, em torno aí de 30, 40 até 50 dias. Depende muito da recuperação do jogador, mas de 30 para 40 já é certo. Romero acabou sendo expulso contra o Juventude e vai desfalcar o Corinthians hoje também. Hugo, lateral esquerdo, está lesionado, então mais um jogador que o Corinthians não pode contar hoje. E Kaká, mesmo no banco de reserva contra o Juventude, acabou tomando o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo também. Então, Dorival Júnior, que chegou ao Corinthians com a proposta que ia receber de 4 a 5 reforços, até hoje só foi contratado para o Dorival Júnior Vitinho, que estava livre no mercado. O Corinthians aproveitou oportunidade de mercado e foi lá e contratou o jogador, que foi apresentado na quarta-feira e disse que, como está sem jogar 2 meses, vai demorar um pouco a entrar em campo. Então o Corinthians contratou o Vitinho, mas não pode contar com ele por enquanto, e seria
nesse caso aí, um jogador para entrar no lugar do Memphis. Só que os problemas não param por aí, porque eu tô falando de hoje. Só que o Corinthians, dia 27, vai enfrentar nas quartas de finais o Atlético Paranaense. Primeiro jogo lá em Curitiba e o segundo na Neoquímica Arena. Memphis Depay, no primeiro jogo ele estará fora. Talvez no segundo, que será dia 11 de setembro, ele estará em campo, mas não é certo. Mas André Carrillo está fora e Yuri Alberto está fora desses dois jogos. Então o Corinthians terá muito problema para passar pelo Atlético Paranaense e conseguir essa vaga aí na Copa do Brasil e chegar uma semifinal. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians hoje, mesmo com um time extremamente alternativo, com um ataque com Thales Magno e Guinegão, tem a possibilidade de vencer o Bahia na Neoquímica Arena? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho da Nike, que estava sendo trocado pela Adidas. O Corinthians abriu negociação com a Adidas para trocar a fornecedora de material esportivo, mas depois o Corinthians acabou renovando o contrato com a Nike com algumas cláusulas lá que não pode deixar faltar material, e uma das reclamações do torcedor corintiano era essa falta de material. Então a Nike acabou oficializando a elaboração do contrato, né, de renovação com o Corinthians, referente aí à fornecedora de material esportivo. Um valor de 1 bilhão e 300 milhões a cerca aí praticamente de 10 anos. Em torno de 100 milhões será antecipado para o Corinthians quitar suas contas. Para o Corinthians construir uma nova história, né, vai levar em torno aí de muito tempo, em torno de uns 10 anos. Porque lembra do Flamengo como era falido? Hoje o Flamengo é um dos times mais rentáveis do Brasil, compra jogadores com tranquilidade e tem um baita de um elenco. A camisa treino do Flamengo tem um valor estratosférico. Então o Corinthians precisa fazer um trabalho sério, ter pessoas sérias, competentes, para alavancar o Corinthians, tirar essa sujeira debaixo do tapete, né? E fazer o Corinthians voltar a brilhar no cenário do futebol, onde nunca deveria ter saído. Infelizmente o Corinthians, como sai presidente, entra presidente, né, que presta serviço muito ruim pro Corinthians, acabou aí deixando o timão sem conquistar nada durante 6 anos. E aí, pessoal, você acha que o Corinthians fez bem em renovar com a Nike, a fornecedor de material esportivo? Use o espaço aqui no vídeo, deixa o comentário, deixa o like e vamos mudar de assunto. Vamos fechar o vídeo agora. Para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho de Fabinho Soldado, que não tem tanta moral com essa nova diretoria do Corinthians. Com Augusto Melo ele tinha muita moral, porque foi Augusto Melo que contratou o Fabinho. Mas será que seria a solução tirar o Fabinho nesse momento? Se tirar o Fabinho, o presidente Osmar Stabile vai colocar alguém competente ou vai colocar alguém político, né? Então, assim, o que tá pegando pro Fabinho são algumas coisas que aconteceram no decorrer do tempo. Por exemplo, o Memphis, que faltou em campo e depois falou que não estava sabendo de nada, né? O Cauê Furquim, que foi embora pro Bahia, Léo Maná, que foi pro Criciúma. Alguma dessas conversas aqui, o presidente interino Osmar falou que nem estava sabendo. Como que o Cauê Furquim tá indo pro Bahia que o presidente não tá sabendo? Então tem coisa errada. Ainda tem, né, muita coisa no Corinthians que precisa de melhorar. Fabinho, para mim, tem feito um trabalho mediano, né? Acertado em algumas coisas, errado em outras, né? É o primeiro trabalho do Fabinho como diretor executivo, então, assim, é um processo de aprendizado, mas essa nova diretoria não é amante do trabalho do Fabinho Soldado. Lembrando que no Flamengo ele trabalhava no scout. Então, para ser diretor executivo, muita gente entende que o Fabinho é um ótimo gerente, né, para lidar com os jogadores. Mas como diretor executivo para contratar jogador, ele não é esse cara. Gente, o Corinthians fez uma proposta para o Santos Laguna de pagar 30% da dívida de 34 milhões à vista e parcelar o outro restante
em parcela aí em 4 vezes. Então, a nova diretoria do Corinthians, na pessoa do Osmar Stabile, tem conseguido negociar com o Santos Laguna. Ao contrário de Augusto Melo, que não conseguiu. O Corinthians fez essa proposta de 30%, quer pagar as outras pedaladas aí em 4 parcelas e, sobretudo, se livrar desse transfer ban para o Corinthians contratar e conseguir inscrever jogador nessa temporada aí, porque o Brasileirão é um campeonato árduo, a Copa do Brasil é um campeonato de tiro curto, mas muito difícil. Então o Corinthians já era para ter contratado 2 a 3 jogadores nessa janela que se abriu dia 10 de julho e vai se fechar dia 2 de setembro. E por enquanto o Corinthians contratou apenas o atacante de beirada Vitinho. É muito pouco para um time da grandeza do Corinthians, visando conquistas maravilhosas como é a Copa do Brasil e o Brasileirão. Brasileirão é sem chance, o Corinthians vai lutar para não cair. Não adianta o diretor, presidente vir com bababá que tem chance, que não tem chance. Mas a Copa do Brasil, mesmo o Corinthians não sendo favorito, mesmo tendo o Cruzeiro e o Atlético Mineiro como franco favorito, porque tem um time extremamente qualificado, o Corinthians, por ter uma camisa pesada, por ter uma torcida de 40 milhões de torcedor, também entra aí como páreo para ser campeão da Copa do Brasil. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!